Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Deneva e nossa aula hoje será de História para as turmas do módulo 2. Vamos lá? Começaremos pelo desafio deixado na última aula. Qual foi o desafio? Eu pedi para vocês responderem as seguintes perguntas. É possível aprender com o outro? E de que forma isso pode acontecer? Primeiro, é possível sim aprendermos com os outros. Sempre. E de que forma isso pode acontecer? Estamos sempre cercados de pessoas, na maior parte do tempo, você está com a sua família, amigos, colegas de trabalho e professores. Essa interação e observação nos faz aprender bem mais do que imaginamos. Portanto, você provavelmente aprende com os outros todos os dias e talvez sem nem mesmo perceber. Olha que interessante. Então, a aprendizagem ela é diária, nessa comunicação, nessa troca, nessa interação. Desde a hora que acordamos até o final do dia, a gente está sempre aprendendo alguma coisa, certo? Vamos para a nossa aula de hoje? Por que as pessoas se organizam em grupos? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vamos lá. Os indivíduos, ao nascerem, estão imersos em um sistema social construído através de gerações e que é assimilado por meio das relações sociais e faz parte desde os primórdios. Tá? Desde os primórdios o homem constrói relações sociais e faz parte de um processo de socialização, em que adquirem fatores que são inatos, aqueles que são herdados geneticamente, e os que são adquiridos por meio da cultura. Para Aristóteles, o homem é um sujeito social que, por natureza, precisa pertencer a uma coletividade. Somos, portanto, animais comunitários, gregários, sociais e solidários. Olha que interessante. O grupo social. Os grupos sociais existem quando em determinado conjunto de pessoas há relações estáveis em razão de objetivos e interesses comuns, assim como sentimentos de identidade grupal desenvolvidos através do contato contínuo, estabilidade nas relações interpessoais e sentimentos partilhados de pertencimento a uma mesma unidade social. São condições suficientes. Os grupos sociais possuem formas de organização. Eles compartilham normas, hábitos, valores, costumes próprios e objetivos. Os grupos sociais se diferem quanto ao grau de contato entre os seus membros. Quais são as principais características dos grupos sociais? Vamos ver? Pluralidade de indivíduos. Precisa haver mais de uma pessoa num grupo. Interação social. Os membros do grupo interagem entre si. Organização. Precisa haver uma certa ordem. Objetividade e exterioridade. O grupo está acima do indivíduo. Exterioridade significa que a existência de um indivíduo não depende da sua participação no grupo. Objetivo. Há certos valores, princípios e objetivos que unem os membros do grupo. Consciência grupal. Pensamentos, ideias e sentimentos são compartilhados pelos membros do grupo. E continuidade. As interações entre os membros do grupo precisam ser duradouras, como ocorre em famílias, numa escola, numa instituição religiosa, etc. Aqui eu estou trazendo para vocês alguns grupos sociais. Nós temos aí grupo familiar, o grupo vicinal, que é o representado pela vizinhança, o grupo educativo, escola, faculdade, cursos, grupo religioso, independente da religião a qual você pertença, certo? Tem mais. Tem os grupos de lazer, os grupos políticos, os grupos profissionais. Então, são vários grupos que podemos pertencer. Mas esses grupos precisam estar em contato em algum lugar. Algum lugar vai propiciar esse encontro, essa interação, não é? Entre as pessoas que fazem parte do grupo, que são os espaços de sociabilidade e de convivência. Escola, casa, associação de moradores,
praças, sedes de times de futebol e etc. Variados são os espaços onde as pessoas podem se encontrar e partilhar do que desejam enquanto grupo. Aqui eu estou trazendo para vocês algumas imagens, né, de praças, espaços de convivências diversos. Diferentes povos e etnias. Por que falar dos povos e etnias? Porque são influências que nós temos nos nossos costumes e hábitos, né? E que nós encontramos nesses grupos de convivência. Então vamos falar um pouquinho sobre esses povos e sobre essas etnias do nosso Brasil. Brasil crioulo. São pessoas que nasceram nos engenhos nordestinos, ou seja, no trabalho escravo. Temos o caboclo, considerados como pessoas que nasceram da mistura entre índios, indígenas, com outros mestiços na região norte do país. Temos o sertanejo, que são as pessoas trazidas pelos portugueses para trabalhar na açucareira, na pastagem do gado e no garimpo. Nós temos o caipira, que são os homens com bandeiras que obrigavam um grupo de indígenas a trabalhar no cultivo da mandioca, do feijão, do milho, tubérculos e dentre outros. Temos o Brasil sulista, que são pessoas que representam o crescimento paulista na região sul do Brasil. Estes possuem heterogeneidade cultural, sendo descendentes dos lusos espanhóis, com indígenas, gringos, descendentes de imigrantes italianos, alemães, poloneses, dentre outros. Olha como o Brasil é diferente, não é, gente? E agora eu trouxe um pensamento, uma reflexão para a gente pensar junto, né? Pense nisso. Seja na família, na escola, no trabalho ou no ambiente social, temos que aprender a conviver e a respeitar as diferenças e os diferentes. A vida é assim, cada um é diferente do outro e tem sua maneira de entender, enfrentar e realizar a vida. São as diferenças que movem o mundo e impulsionam o progresso. Uma convivência harmoniosa garante mais tranquilidade no dia a dia e permite que relações com as pessoas sejam agradáveis sejam criadas. Vocês já pararam para pensar qual é o tipo de convivência que vocês querem para vocês? Vamos lá, vamos pensar, hein? E a gente chega agora ao nosso desafio de hoje. Vamos responder cada um com o seu caderno. Vão fazer uma lista com os nomes dos grupos sociais aos quais vocês fazem parte, né? Então, pensem bem, vejam que é tudo que a gente estudou hoje, né? E façam as suas anotações, que na próxima aula a gente vai conversar mais um pouquinho. Combinado? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.